Conta pra gente, porque eu sei que você teve alguns infartos e tem uma história do pós-infarto que tem uma ambulância. Que eu acho assim, como se o universo tivesse sendo descrito mesmo. Ah, não. Mas não foi nem infarto, foi uma infecção de pulmão mesmo, meio pesada, que eu fiquei na UTI. Essa eu fiquei, sei lá, uns dias. E aí eu saí, né? Mas quando você sai do hospital, você tem que dar baixa. E minha mãe foi dar baixa e eu fiquei num corredor, parado aqui na. Eu fiquei parado esperando, né? Muito tempo sem ver o dia, né? Você vê a luz do sol. Você sai do hospital, você sai meio assim, receoso de sair, principalmente quando você tá com problema de pulmão. E eu até entendo, cara, quem tem esse problema de Covid, porque quem tem problema respiratório sabe o que é respirar e não achar nada. Sabe? Quando você apaga, você não sabe se você vai voltar. Eu já tive essa sensação várias vezes. Então você sai meio desse jeito. Sabe quando você tá procurando ar, do nada que eu tava procurando ar, eu não sabia que aquele corredor era era onde as ambulâncias entravam com tudo para descarregar os pacientes. Cara, na hora a ambulância não teve nem chance. Na hora que entrou, já me pegou, já bati na parede, aí teve um pequeno traumatismo craniano e a perna também, que trincou o osso, né? Daí eu voltei a ser internado uns 8 dias. Enfim, mas isso aí aconteceu. Eu tinha o quê? 13, 14 anos, mais ou menos, Nossa, né? era moleque. Caralho. Ah, sim, normal. Mas acontece, cara. Nossa, tem tanta coisa, velho. UTI é uma das. Hoje a UTI, eu fui visitar meu primo na UTI, que ele teve nada sério, mas precisou ir pra UTI. Hoje a UTI, cara, de um hospital particular é um quarto de hotel. É. Puta negócio bonito. A época que eu ficava na UTI com frequência, não, era aqueles. Sabe aqueles galpão de guerra que você só leva os corpos, é todo mundo pelado, com um lençolzinho só. E toda hora limpando o chão, uma faxineira e as enfermeiras tudo correndo. E só chegando gente ferrada, velho. Só gente ferrada, gente baleada, tomou veneno. Nossa. Sabe? Aquelas meninas adolescentes, fã do N5 na época, que não conseguiu comprar ingresso pro show, tomou um veneno. Nossa. Aí a mãe vai, quer entrar na UTI, não dá pra entrar na UTI. Um negócio horroroso, cara. Um negócio horroroso. E aí, pelado. Quando você tá tomando muito remédio, você perde o pênis. Principalmente a gente que é meio pesado, gordo, não tem. Você praticamente. Você vai botar a sonda, a mulher tem que apertar para o seu pinto sair e poder colocar a sonda. Aí, não é brincadeira. Aí do meu lado. Tinha um rapaz de descendência africana, ela ia lavar a rola do cara, um puta negócio bonito. Tem uns aspirador que você lava, o pessoal que tá, né, lavando, e a minha maior esforço, só pegava aqueles vaporetos, só jogava assim, e já era, cara. Vaporeta. E já era. E essa época dessa da UTI aí, do banho e tal, você acorda meio mal, foi quando foi a pior que eu tive, a pior. Que a minha mãe, eu entrei, sei lá, entrei roxo já, sem conseguir respirar. E mãe é mãe, né, meu? A mãe sempre é a mais forte. Ela vai até o final com você, foi até a porta e eu me esforçando para não apagar perto da minha mãe. Daí na hora que eu apaguei, daí minha mãe deixou... Apaguei não, que eu passei a porta da UTI, ela deixou de demonstrar força, já vi que caiu uma lágrima, daí eu já desmaiei. Só que eu desmaiei e saí do meu corpo. Tipo assim, eu contei essa história no The Noite e pro Jorge Versilo, né? Que ele tava contando essas histórias. Certo. O Danilo tirou sarro de mim. Meu Deus do céu, durante 2 meses. Aí ficava no camarim assim, você tá vendo alguém aqui? Uma impressão minha. Eu vou contar o porquê. Porque assim, ele... Quando eu me vi, eu tava deitado, um médico queria fazer a traqueostomia em mim, eu tava me vendo de cima. Eu falei, caralho, velho, eu tô morto. Aí ele queria fazer a traqueostomia, pediu um material, tipo, 2 enfermeiros aqui, 2 aqui, e um cara segurando minha cabeça, falando, calma, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Um rapaz negro, né? Eu não lembro o nome. Eu sempre que eu conto essa história, eu dou um nome pra pessoa. O fulano tava segurando minha cabeça. Aí, eu tava me vendo de cima.
E esse cara queria cortar minha garganta. Se ele corta minha garganta, eu nunca teria sido radialista. E eu fui um radialista de FM, sou, aliás, de muito sucesso, ganhador de prêmio, primeiro lugar, enfim, sempre fui muito bem. E, cara, aí chegou uma mulher, né? Uma mulher pequena, de 1 metro, uma japonesa, de 1,49 m, 1,50 m e tal. E ela viu a situação. Ela viu que o cara ia fazer a traqueostomia, era aqueles caras jovens, né, que estavam na UTI de madrugada, o médico jovem, e ela falou assim, não faça isso dele, mas ele não tá respirando. E eu vendo tudo isso de cima. E o cara lá com a minha cabeça. Eu falei, caramba, bicho, que merda. E daí ela falou, não, traz a injeção. Acho que trouxeram adrenalina. Eu sei que deram 2, 3 injeções na minha barriga. E nesse momento que deram as injeções, eu vomitei. Na hora que eu vomitei, eu voltei. Voltei e tal, daí botaram os trecos lá na cara. E depois de um tempo eu acordei. Enfim, fui salvo. E aí, cara, nessa época meu pai trabalhava numa multinacional, que era na época Panasonic, e, meu, a novidade era o videocassete 4 cabeças, tinha o Walkman, não sei o quê. Daí eu falei, pai, dá um presente para cada um que ajudou. A gente, não, o pai vai dar um presente, não sei o quê. Daí eu comecei a falar, é a enfermeira tal, não sei o quê, tal, e o nome do cara. Daí ela falou, como assim o nome dele? Eu falei, o fulano. Falei, ele ficou segurando minha cabeça, falou pra mim que pra eu ficar calmo, que ia dar tudo certo. Ele foi muito legal comigo. Ele falou, não, ele morreu tem 3 meses do acidente de moto. O cara que tava me adulando lá, falando que ia ficar tudo calmo, tinha morrido. E ela ficou impressionada, ela falou, você tá brincando, mas era ele mesmo? Eu falei, era, não é assim, assim, assim. Ela começou, tipo, meio que o olho ficou arregalado, meio que cheio de lágrima e tal. E, cara, muita gente tem fé e muita gente não acredita em Deus, essas coisas. Mas olha que coisa engraçada. Quer dizer, curiosa, né? Vamos dizer assim. 1 ano e meio depois, 2 anos, meu irmão pegou uma pneumonia, mas uma pneumonia fraca. E assim, mas o suficiente para ficar internado, tal, não foi para UTI nada, mas daquela falta de ar, tava tomando medicação, tal. Aí eu já tinha entrado na rádio nessa época e falei assim, bicho, vou lá visitar meu irmão depois que eu saí do hospital. E fui. Cara, na hora que eu abro a porta do quarto, essa mesma enfermeira que salvou minha vida, quer dizer, médica, fisioterapeuta, né, não enfermeira, que salvou minha vida, estava fazendo massagem respiratória nele. Eu falei, caramba, bicho. Daí eu virei pra ela e falei, meu, você salvou minha vida. Daí ela falou, não lembro. Mas Nossa, assim. Pra mim não foi marcante. Não foi muito marcante. É que ela deve fazer isso com frequência, mas. Cara, mas olha a tamanha coincidência, cara. Num hospital que não tinha nada a ver com a região que a gente morava, era justamente ela que não deixou cortar minha garganta, senão não teria uma carreira de radialista, narrador de futebol, dublador, enfim, essas coisas todas. Ela estava lá com meu irmão também. Coincidências da vida ou não, né? Essa é uma história que eu acho bacana, assim, de contar, né? Ela Baita é bem, corte. bem interessante, assim. Eu falo, caraca, Da velho. hora. Enfim, mas Isso que você é cético, hein?